1 Coríntios capítulo 2. Eu acredito que quando Paulo escreveu essa carta para a igreja de Coríntios, ele devia estar muito chapado no Espírito Santo, irmão. Quando eu leio assim, irmãos, para a gente entender, a gente também tem que estar meio assim, chapadão no Espírito, né? Cheio da graça. E olha o que ele diz aqui, irmãos, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Irmãos, se você falar isso, se a gente ler para alguém lá fora, eles não vão entender nunca, mas é só para quem está ligado no Espírito, envolvido com o Espírito, que entende uma palavra dessa. Olha o que diz aqui: não foi o espírito deste mundo que nós recebemos, aleluia, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Só vamos entender coisas, irmãos, se nós estivermos em espírito, aleluia. Não quero entender as coisas do céu com a matéria. As coisas espirituais discerne espiritualmente, as coisas materiais se discerne materialmente. Amém? Vocês estão me entendendo? Prestem bem atenção aqui em mim. Não querem a matéria, irmão. Você trabalha, ganha dinheiro, cria conta e paga a conta, resolve assim. Agora as coisas do espírito, irmãos, vai ser discernida em espírito. Tem gente querendo resolver as coisas espirituais materialmente, e tem gente querendo resolver as coisas materialmente com o Espírito. Não, é um novo entendimento, é um novo tempo, é um novo tempo. A fome é diferente, a sede é diferente. Aí o texto continua dizendo assim: assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais, mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. De fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucuras para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Como eu disse, irmãos, não é mais tempo de uma igreja que busca a matéria. Não é mais tempo de uma igreja que trabalha por bens materiais. Não é mais tempo de uma igreja, não é mais tempo dos cultos sem pró das bênçãos. Não é mais tempo, irmãos, de fazermos campanhas para que as coisas aconteçam. As coisas têm que acontecer, irmãos, porque Ele está em nós. Irmãos, vocês têm respostas que o mundo não tem. Vocês foram chamados para ser a luz da terra, sal do mundo. Não foi chamado para ser último, mas sim para ser cabeça. Aleluia. Então eu quero que você entenda, irmãos, a sede e a fome para esse tempo é diferente. As ferramentas vão ser diferentes. As ferramentas é outra, as formas é outra. Não é mais tempo de métodos e sim de espírito. Irmãos, prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Quando Deus fez todas as coisas, Ele cria primeiro o homem ou o jardim? Primeiro o jardim. Então Ele criou a matéria, não foi? Aí Ele vai e faz quem? O homem. Aí Ele diz: ei jardim, governa o homem. Ou Ele diz para o homem: homem, governa sobre todas as coisas. Por que as coisas do mundo estão governando a tua vida? Te tirando do controle, te fazendo desistir? Por que as coisas de fora estão interferindo naquilo que é mais forte que está dentro, irmão? As tempestades não podem interferir quando Jesus está dentro do barco. Aleluia. Irmãos, as coisas não podem mudar, irmãos. O que nós carregamos é maior do que está lá fora. Então Jesus, Ele constrói todas as coisas, irmãos, e Ele entra. Quando Ele termina de construir tudo, Ele constrói o homem, e Ele sopra o fôlego de vida. Então Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, e o mais importante, aquilo que está dentro dele, Ele coloca dentro de mim, de você. Você vai entender. Aí com o entendimento dos céus, você começa a governar na terra. Aí tem um cara chamado Jó, como eu disse para vocês, começa a prosperar, irmão.
Começa a ter sucesso com os filhos, ter sucesso com a família, ter sucesso nos negócios. Começa a ter sucesso, ser feliz. Aí o inimigo começa a olhar quem? Pergunta se o inimigo começou a olhar aquele que estava caído no chão. Não, mas ele começou a olhar aquele que estava brilhando na terra. Preste bem atenção, irmãos. Quanto mais você crescer nessa terra, quanto mais você ser luz nessa terra, mais inimigos vão te cercar e te rodear. O quanto você está pronto para... Talvez você perde tanto para ser um grande homem, uma grande mulher, quer tanto de Deus. A pergunta que eu faço para você está preparado para as guerras que vão aparecer com o teu crescimento financeiro, com o teu crescimento familiar, com o teu crescimento no ministério? Você está preparado, irmãos? Essa é a questão. Então, quanto Jó mais brilhava na terra, mais ele era visto pelo inimigo. Quanto mais você vai brilhar no teu trabalho, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, mais o inimigo vai te perseguir. Então não se preocupe se as perseguições estão aumentando. Isso significa que você está sendo luz na terra e sendo abençoado pelo amado, irmão. Porque o que você carrega é diferente de qualquer coisa que tem lá fora. Aplauda o Senhor Jesus, irmão. Se as perseguições estão aumentando, se as batalhas estão sendo travadas, é porque você é luz na terra. Há um tribunal sendo levantado ao teu respeito no céu, sabe por quê? Porque você é diferença aqui, irmãos. Aleluia. Aleluia. É muito bom pregar no Espírito, irmão. Faz muito tempo que eu não preparo a mensagem. Quando eu comecei a pregar, vou revelar para os irmãos, eu ficava no iPad, ficava montando as mensagens, mas faz tempo que eu não consigo nem abrir mais o computador. Sabe por quê, irmão? Porque está queimando a palavra dentro de mim. A gente fala daquilo que o coração está cheio, irmão. Não adianta eu preparar uma mensagem que eu vou pregar o que está escrito, eu tenho que pregar o que queima aqui dentro, irmãos. A igreja tem que começar a falar aquilo que ela vive. Aleluia. Aleluia. Entenda aí, irmãos. Então o inimigo ele vai e diz para Deus assim: ei, essa igreja chamada Jó só te adora, só é obediente, só te serve porque você cerca ela de bênção. Porque ele é bem sucedido, tem a família perfeita, tem os filhos perfeitos, os negócios dele vai de vento em polpa, então é por isso que ele te adora. Aonde que Satanás estava vendo, irmãos? Estava vendo em volta de Jó, né? Ele estava ao derredor, ele estava cercando, ele via toda a estrutura, via toda a matéria. A infelicidade de Satanás é que ele é limitado. Agora o meu Deus e o seu Deus não, ele te esquadrinha por dentro, ele sabe quem você é por dentro. E a palavra do Senhor diz que ele nunca vai te dar uma prova, irmão, não uma luta que você não consiga suportar. Quando Deus diz para Satanás: toque em tudo, pode tocar, ele sabia com quem ele estava mexendo. Deus conhecia o limite de Jó e sabia quem era ele. Por isso que Deus autorizou Satanás a tocar em tudo que ele tinha. Mas só uma coisa ele limitou Satanás: na vida não. Sabe por quê? Na vida não, irmão. Porque no princípio a vida entrou dentro dele, e a própria vida é Deus, e ninguém toca em Deus. Aleluia. Quer ser intocável essa noite? Quer ser imbatível? Quem disse que você morre? Você é imortal. É que você vai viver um tempo nessa terra e a eternidade no céu. Como isso, pastor? É só deixar o dono da vida habitar dentro de você. Aleluia. Só deixar ele reinar em você. Porque quando ele entra, irmão, entende que o inimigo ele não tem condições de tocar em Deus. E quando Deus está em você, você fica intocável, imbatível. Pode o mundo desmoronar, pode tudo cair ao seu redor, como a palavra diz, que 1000 cairão de um lado, 10.000 à tua direita, e você, sabe por quê, irmãos? Porque a vida está dentro de você, o próprio Deus está em você. Aleluia. Então Satanás, irmãos, ele ficou apaixonado pelas igrejas que correram atrás da matéria, para as igrejas que deixaram de buscar o Espírito. Você sabe por quê, irmãos? Ele quis, não tem problema, libera as bênçãos, abençoa ele, dá o carro que ele quer, dá a casa que ele quer, dá o dinheiro que ele quer, dá o que ele quer, porque quanto mais ele tem o que ele quer, ele não tem a vida dentro dele.
A Bíblia diz que Jó era irrepreensível, que não tinha erros e nem falhas. E a Bíblia também diz que a gente colhe aquilo que a gente plantou. Um dia eu fiz uma pergunta para Deus, eu disse: Pai, por que então? Então a sua Bíblia, ela entrou em transe, em conflito, porque se a gente planta mal, a gente colhe o mal. O salário do pecado é a morte. Mas a tua Bíblia diz que Jó era irrepreensível, não poderia receber repreensões, irmão. Não tinha erros e nem falha, era um bom pai, um bom empresário, um bom patrão. Ele hospedava os estrangeiros na casa dele, exemplar, um homem exemplar. Então por quê? Mas num texto tão simples, Jó, ele mesmo, ele revela o porquê que Deus autorizou Satanás fazer aquilo. E eu vou dizer para vocês, até as coisas ruins que acontecem, está cooperando, irmão, para Deus te alinhar, te dar uma diretiva para você alcançar o teu destino. Você pode estar passando a pior crise da tua vida, a pior situação, você pode achar que o inimigo está trabalhando, pode ser que até ele esteja trabalhando, mas o céu, a terra, o inferno se movimenta na vontade do amado. Enquanto o inimigo tinha um propósito de matar Jó, de fazer ele murmurar contra Deus, Deus tinha um propósito de entrar mais dentro, de ser mais profundo, de ser mais íntimo de Jó. Amém? Jó disse assim numa oração: antes, a minha fé estava firmada naquilo que eu ouvi de você, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não é? Então eu te conhecia, a minha fé foi gerada em ouvir falar do Senhor. Assim começa a gerar a fé. Mas foi no meio da crise, do caos, da circunstância, foi no meio dos problemas, foi no meio da dor, que eu conheci a tua face. O próprio Deus se apresenta para Jó. Deus, ele quer entrar na tua vida, ele quer falar com você, ele quer mover as coisas, irmãos. O caos não é por acaso. Acidentes não acontecem por causa do destino, não. Há sempre um propósito para um tempo determinado. Não houve agora uma tempestade, não teve um negócio lá em Brumadinho, que o negócio caiu, morreu um monte de gente. Eu, como pastor, confesso para vocês, eu fiz uma pergunta para Deus: por que, filho? Por que, filho? Ele disse: a fome e a sede é diferente, filho. Eu estou voltando para a mesa. É depois da morte que eles me chamam de volta. Como isso, pastor? Porque é difícil a gente entender que Deus tem parte nisso, irmãos. Mas tem. Todas as coisas acontecem com a autorização, com o aval dele. Até para Satanás fazer, tem o aval de Deus. E quando eu perguntei por que, Senhor, tantas crianças, pessoas inocentes, eu perguntei, essa foi minha oração, irmão. Por quê? Ele disse: é no meio do caos que que trazem o pão para a mesa, porque é no meio do caos, da dificuldade, da crise, dos conflitos, que a sede e a fome aumenta. Irmãos, há um movimento espiritual, um novo tempo acontecendo com a igreja. Olha só, eu vou explicar. Quando ele me deu essa revelação, ele me deu essa resposta, ele me levou na palavra, e eu vou trazer para vocês agora aqui. Jesus chega em Betânia, e ele vai pregar ali em Betânia, e ele anuncia uma palavra do quê? De reino, de renúncia, de adorar apenas o Senhor, de arrepender dos seus maus caminhos, da sua vida torta, do teu passado, e entrar pela porta que era ele. Como é que ele foi recebido em Betânia depois dessa palavra? Quiseram fazer o que com ele? Apedrejá-lo, matá-lo. A Bíblia diz que Jesus tem que sair corrido de Betânia, porque queriam matá-lo. Não foi assim que aconteceu? Então Jesus, ele se afasta de Betânia com os seus discípulos. Aí o amigo de todo mundo, chamado Lázaro, ele era amigo dos outros, ele era irmão de Marta e Maria, talvez era pai, também era filho. Vai contando. Tinha primos, tinha amigos mais distantes e amigos mais chegados. Então, o brumadinho acontece com Lázaro. E Lázaro
morre. Não foi assim? Quando Lázaro morreu, o que aconteceu, irmãos? Mandaram trazer o pão para a mesa novamente. Num tempo, a fome e a sede daquele povo era por prosperidade e por riqueza. Mas num tempo de crise e de caos, pediram para trazer o pão verdadeiro para a mesa novamente. Oh, chama Jesus, porque Lázaro morreu. Um amigo morreu, um primo morreu, um filho morreu, um pai morreu, um irmão morreu, um amigo mais perto morreu, um amigo mais distante morreu. Há um caos. Então traga o pão para a mesa, porque a sede e a fome é diferente. Então Jesus, ele volta para a mesa. E quando ele volta, irmãos, ele dá vida naquele que estava morto. Ah, pastor, então Jesus vai ressuscitar as pessoas que morreram em Brumadinho? Não, mas ele está ressuscitando uma nova geração e ativando um novo tempo para a igreja. A sede e a fome é diferente, entende o tempo, irmão. As coisas não estão acontecendo por acaso, é por acaso lá fora. Se eu disser isso lá fora, vão dizer que eu estou louco, sabe por quê? Porque eles vão entender na matéria, a culpa é da represa, a culpa é não sei do que, pode até ser, irmão, a culpa material de alguém, mas no mundo espiritual as coisas estão acontecendo. E a resposta que eu tenho não é material, a resposta está vindo do céu, e é em espírito, e em espírito está sendo discernido e está sendo revelado à igreja. Há um novo tempo acontecendo, há um tempo de glória chegando, há um tempo de sede desesperadora pela água da vida, há um tempo de fome, de uma loucura pelo pão da vida, é um tempo de colocar Jesus na mesa e ele ser prioridade. Aleluia. Então Jesus disse: ei, quando ele chega lá, Marta e Maria disseram para ele assim: o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido. Mas ele disse assim: ei, a morte dele não é para choro, a morte dele não é para tristeza, a morte dele está servindo para mim ativar um novo tempo em Betânia. Tirem a pedra. Tirem a pedra. Jesus está dizendo para você. A pergunta que eu faço para você essa noite é: Jesus é prioridade na tua mesa? Jesus é o prato principal da tua mesa? Jesus é a água que você mais anseia beber? Se for, irmãos, levante as mãos para receber o que Deus está dizendo para você essa noite. Se Jesus for o prato principal na tua casa, for prioridade na tua vida, Ele está dizendo: ei, tire as pedras, que eu estou fazendo ressuscitar os teus sonhos, eu estou trazendo para fora novamente aquilo que um dia foi enterrado, eu estou trazendo de volta aquilo que você perdeu no meio do percurso, eu estou trazendo vida para você novamente. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus, irmão. O caos está trazendo Jesus para a mesa novamente. As crises, os conflitos estão trazendo pão para a mesa, Mateus. É um novo tempo, é um tempo de novas revelações, irmãos. Aleluia. Aqui você não vai ouvir, irmãos, dá tanto que você vai ser abençoado. Não, aqui você vai ouvir falar do reino. Aqui você vai sair entendendo que você precisa priorizar os céus na tua vida. Aleluia. Foram questionar Jesus e disseram para ele assim: Davi, ei, o divórcio é certo ou é errado? Porque na lei de Moisés, assim, ele, por causa da dureza do coração de vós, foram construídas e foram feitas leis, mas no princípio não era assim. Como era no princípio? Ele fez um homem e entrou dentro do homem, mas o homem foi tão nojento e asqueroso, querendo ser sem ter condições para ser, querendo ter, sem poder ter, e toca naquilo que não podia tocar. O próprio homem tira Deus de dentro dele. O próprio homem vai na mesa Davi e tira da mesa o pão da vida, tira a água da vida, o próprio homem, e começa a colocar na mesa, sabe o que? O que é bom para mim, os meus sonhos, a minha casa,
o meu carro, o meu dinheiro. Irmãos, você não entendeu que isso é tudo consequência do reino? Meu é o ouro e minha é a prata. Quando você está perdendo tempo lançando a rede para pescar os peixes, lá na praia ele já está com a brasa acesa e com o peixe assado. Você só precisa saber quando ele chega. Aleluia. Não se preocupa com os peixes, irmão. Se preocupa com ele. Quando ele chega, só um no barco nota que é ele. O discípulo mais íntimo, o discípulo que deitava no colo dele, o discípulo que estava perto dele. Quando ele fala, entende-se que a aparência dele não era a mesma, mas pela voz, João nota que era Jesus. Quando ele fala, irmãos, eu tenho que parar para ouvir. A Bíblia diz, Mateus, que Deus descia no jardim todas as tardes para falar com Adão. Deus descia todos os dias, filho, para falar comigo e com você. Mas sabe o que a gente foi ouvir? Uma amiga, um amigo, alguém que ofereceu algo que eu não podia pegar, alguém que me deu algo que eu não podia beber, alguém que me deu algo que era proibido diante dele. Eu deixei de ouvir ele para ouvir alguém. Eu deixei de ouvir o Espírito para ouvir a matéria. É um tempo da igreja voltar e ser espiritual, entender as coisas do Espírito, ser movida novamente pelo Espírito, ser tocada pelo Espírito. Aleluia, irmãos, estude, busque a palavra, entenda as revelações do céu, busque mais profundo, mergulhe mais profundo que você puder, entenda mais dele, queira mais ele, irmãos. Irmãos, por muito tempo, igrejas e líderes fizeram como Nabucodonosor, levantaram-se como se fosse um rei ou uma estátua de ouro e disseram para a igreja: se prostram e adoram. Mas sabe quem teve o entendimento, irmãos? Quem tinha secreto, quem sabia quem Deus era. E quando você sabe quem Deus é, você sabe que você pode passar pela pior crise, pelo pior problema, pela pior dor, pelo pior caos, que Ele vai estar com você em qualquer situação, na cova, na fornalha, na tempestade, no deserto. Se você estiver passando pelo deserto, Ele é a nuvem que te faz sombra ao meio-dia, e quando você estiver na madrugada do deserto, Ele é a chama de fogo que aquece. O que você mais quer, irmãos? O que você vem buscar na igreja? Uma bênção, uma vitória, ser próspero? Eu quero a chama de fogo no meio do frio, eu quero a sombra no meio do calor, eu quero a água da vida, que eu bebo dela, jamais eu tenho sede, eu quero o pão da vida, que jamais eu tenho fome, eu quero o céu, irmãos. É um tempo da igreja arder pelo céu, é um tempo da igreja queimar pelo amado. Aleluia, aleluia. Se prepare, irmãos, se prepara. Vão perguntar para você aí de que igreja você é. Eu sou da igreja de Jesus, irmãos. Aonde é essa igreja? É ali onde está um monte de doido, um monte de louco que adora, que canta, que chora, que abraça, que sente queimar, que canta em espírito, que prega em espírito. É ali. E lá, o que eu faço para ser abençoado? Lá não, irmão, lá você se renuncia a si mesmo, pega a sua cruz e anda com nós, irmão, sabendo que o bom pastor está na frente, nós somos a ovelha andando atrás dele, todo mundo junto, sabendo que ele está nos levando para o reino na direção certa. O bom pastor, irmãos, ei, aleluia. Você sabe por quê, irmãos, que a Bíblia mostra todas as mazelas da vida, todas as falhas dos homens de Deus na Bíblia? Sabe por quê? Porque ela trata de nos mostrar que aqueles homens podem ser referência para nós, mas não modelo. Modelo é só Cristo. Porque de toda a história da Bíblia, 66 livros, só um modelo acertou 100%. Só um acertou 100%. Você pode pegar Davi, você pode pegar Elias, Eliseu, você pode pegar todos, irmãos. Nenhum deles pode servir como modelo, pode servir como referência em tal sentido, em tal situação para a tua vida, mas modelo não, modelo é só o amado.
Não faça de um pastor um modelo para a tua vida, não faça de uma igreja um modelo para a tua vida. Não seja dirigido por uma igreja, não seja dirigido por um pastor, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. As coisas vão ser discernidas na sua vida espiritualmente, irmãos. Vai ser movidas em espírito em você. Você vai entender quando todo mundo está chocado com o caos. Ele está falando com você em meio ao caos, em meio à crise. O Espírito se move. Aleluia. Jesus, ele vai manifestar o seu ministério. O primeiro milagre que ele faz, qual é, irmão? Transformar. Olha só, ele vai para um casamento, e ele não tinha anunciado que ele era o Messias, nem manifestado o seu ministério. A Bíblia diz que acaba o vinho da festa. O vinho simboliza a alegria, a felicidade, o motivo de estar festejando. Talvez o vinho acabou na tua vida. Talvez os motivos para você sorrir, talvez os motivos para você se alegrar, talvez os motivos para você ser feliz acabaram. Talvez você entrou aqui dizendo assim: ei, acabou o vinho na minha vida, eu não tenho mais motivo de festejar. Eu não tenho mais motivo para rir, eu não tenho motivo mais para ser feliz, eu não tenho motivo mais para continuar o meu ministério, eu não tenho mais motivo para continuar a minha empresa, eu não tenho mais motivo para continuar o meu casamento. Olha, o vinho acabou, eu não sou mais feliz, eu não sou mais alegre, porque essa é a doença do século. O que o inimigo tem tentado desenhar e mostrar e tentado colocar dentro de nós, dentro da igreja, dentro dos seres humanos, é dizer que você é infeliz, que você precisa tomar um remédio para ser feliz, que você precisa ir no médico, no psiquiatra, no psicólogo, que você precisa de tantos recursos para ser feliz. Ele sabe o que ele está anunciando para você? Está dizendo assim para você: ei, o vinho seu acabou. Maria chega perto de Jesus e diz assim para ele assim: Jesus, o teu vinho, o vinho da festa acabou. Aí Jesus ele faz assim: amém, tá bom. Aí ela fala assim: façam tudo que ele mandar. Ela mostra quem tem o controle e o governo. Amém? Eu não sei que religião que você é. Se um dia te falaram que Maria pode fazer alguma coisa ao teu favor, irmão, pare com isso, porque não vai fazer nada. Porque a própria Maria disse: façam tudo o que ele mandar. Ele tem o controle e o governo nas mãos. Amém? O único que pode ao teu favor mudar a tua vida é ele. Então ela disse: faça tudo o que ele mandar. Existiam uns potes, irmãos, que cabiam ali em média de 80 a 120 litros de água, e esses potes serviam, Mateus, para a purificação dos judeus. Eles chegavam antes do evento, da festa, eles purificavam, eles lavavam as mãos, purificando. Os judeus têm esse ritual, antes deles fazerem a refeição, eles purificam as mãos. Aquilo era um instrumento para a purificação das mãos. Quando a fome e a sede é diferente, o instrumento continua sendo o mesmo, mas o sentido dele é outro. A fome e a sede é diferente. O propósito para essa geração, para esse tempo, para essa igreja, ele não vai deixar de usar um pastor. Ele vai usar a mesma botija, ele vai usar a mesma ferramenta chamada pastor para pregar, mas o conteúdo que vai dentro do pastor está diferente para esse tempo. A mensagem que vai ser anunciada é diferente. Antes a ferramenta servia para purificar, agora o que está dentro do pastor serve para transformar. A ferramenta, o instrumento continua sendo o mesmo, irmão, mas o conteúdo dentro dele mudou. Ele diz: ei, enche com água e sirva. Quando começaram a servir, o que tinha dentro da botija? O vinho. Levaram para o mestre da festa, para aquele que provava o vinho, o chefe, o organizador. Quando ele toma, ele chega, ele prova do vinho, ele chama o noivo e diz para ele assim: ei, cara, todo mundo
serve o vinho bom no começo da festa. Depois que serve o pior, depois que todo mundo já bebeu, e serve o restante do vinho. Por que você deixou o melhor por último? A glória da segunda casa. Se você achou que você ficou para trás, que você foi deixado para trás, que você ficou por último, Deus está dizendo para você: o que eu vou fazer na tua vida vai ser melhor do que tudo que eu fiz até hoje. Aleluia! O que o Senhor está fazendo em você e na igreja, irmão, é um tempo que vai ser melhor do que todos, irmão. É um tempo que Ele está preparando a noiva para vir buscar ela. É um tempo que Ele está trazendo alegria de volta para a tua casa. Ele está fazendo você sorrir novamente. Você vai voltar a ser feliz, não por aquilo que você vai adquirir, mas por aquilo que você carrega dentro de você. Aleluia! A sede e a fome é diferente, irmãos. O tempo é diferente. A ferramenta é a mesma. Você vai ver o mesmo pastor, o pastor pregando. Só que o que está dentro é o vinho novo, irmãos. É o melhor vinho. E preste bem atenção, irmão. Não tenta insistir. Pastores que estão me ouvindo na internet, homens de Deus que se acham todo poderoso, escute. O próprio Jesus disse: ei, não dá para colocar vinho novo em odres, porque quando o vinho fermenta, a odre estica, ela envelheceu, ela não volta mais. Para o novo de Deus que está vindo para essa geração, Deus está levantando novos homens e novas mulheres para estabelecer o reino dos céus. É um novo entendimento, é um novo tempo, é uma nova revelação. Não vai dar certo naquele tempo lá atrás, Davi. É para esse tempo, é novos homens, é novos pastores. É um tempo de uma geração nova, de uma igreja que estabelece o reino. É loucura, irmãos. Os irmãos não vão entender isso. Só no Espírito para entender, irmão. É só no Espírito. É só no Espírito. Segura, irmão, porque a honra que Deus vai derramar na tua casa, o que você vai começar a viver nesses anos, nesses dias, nesses meses, é melhor e é maior de tudo aquilo que você viveu até hoje. Irmãos, ver a igreja cheia assim, para mim não é novidade, sabe por quê, irmão? Porque Ele disse para mim, Mateus, lá atrás: eu vou fazer. E hoje Ele disse para mim: ei, se prepara a casa, porque os órfãos estão voltando, os pródigos estão voltando. Ei, prepara a mesa, porque eles estão voltando. Põe dentro, põe para dentro, coloca para dentro. Ei, por quê? Porque eu sou o pão na mesa, eu sou a água da vida. Ei, vamos ficar em pé para adorar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Abre a tua boca, irmão, glorifica ao Senhor Jesus. Eu quero no ambiente da tua glória. Eu quero estar com vestimentas de glória. Para encontrar contigo, irmão, ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade
Roma, esse título era uma ação fera naquele tempo. Extraordinário, bispo, apóstolo, reverendo, fera. Olha só. Só que o caos, irmão, muda a fome, muda a sede. Talvez a vida inteira a fome e a sede de Jairo era seu melhor com Deus, seu chefe, seu príncipe, seu cara, os seus negócios, o seu ministério, seu mais elogiado. Só que, irmãos, o caos muda a sede, muda a fome. Diz para o irmão que está ao teu lado: ei, o caos muda a sede, muda a fome. E o pão só vai vir para a mesa com a fome certa, e a água da vida só vem para a mesa com a sede certa. Jairo vai até Jesus, e a Bíblia diz que quando ele chega perto de Jesus, a mesma Bíblia, o mesmo autor que narra que ele é o príncipe, o chefe, o estrela, é o mesmo que narra que ele se prostra diante dele e o clama. Ai, irmãos, sabe o que o Senhor disse para mim? É um tempo que os reis e os príncipes se prostrarão diante de Ele. É um tempo que não vai ter o melhor, o maior, o master. É um tempo em que toda língua, todo joelho, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. É esse tempo, irmãos. Então Jairo chega e fala assim: ei, está acontecendo um caos na minha casa. A minha única filha, que tem 12 anos de idade, está com fluxo de sangue gigante, e ela está morrendo, ela está à beira da morte. Eu não sei nem se dá tempo do Senhor chegar em casa, mas mesmo assim eu quero levar o Senhor para a minha casa. É um tempo, irmãos, que grandes autoridades, grandes líderes, grandes pastores, grandes príncipes, prefeitos, governantes, líderes, vão querer o Jesus que você adora. Homens de grandes posses, pessoas de grandes autoridades vão querer o mesmo Deus que você adora. Vão querer estar no mesmo ambiente que você está. Sabe por quê? Pelo ambiente de glória. Sabe o que vai te fazer sentar em lugares importantes, em mesas importantes, irmãos? Não é a tua habilidade, nem o teu diploma. É quem está dentro de você. Isso vai te levar a um lugar mais alto. Isso vai te levar aos altos montes. Então, o mesmo Jairo, massa, fera, clama por Jesus. Não, cara, eu vou com você até a tua casa. A minha filha sangra. Porque muitas vezes, irmãos, a gente quer tantas coisas, e para ter tantas coisas a gente deixa outras sangrando. É ou não é? Muitas vezes a gente almeja tantas coisas, luta por tantas coisas, deixa outras ficarem doentes. Então ele disse: não, eu vou lá para casa com você, eu vou lá. Então Jesus ele começa a ir com Jairo para casa. A filha de 12 anos estava lá enferma. Mas no meio do caminho aparece uma mulher que é uma geração antes da filha. A mesma, provavelmente a mesma idade de Jairo. Provavelmente seus 40 anos, 40 e poucos anos. Só que já havia 12 anos que ela tinha fluxo de sangue. O caos chega até Jesus. Uma criança de 12 anos tem fluxo de sangue. Uma geração futura e uma geração atual, geração de Jairo, também sangra. Não tem como, irmãos, ele levantar uma geração. Não tem como levantar filhos curados e sarados se há pais doentes e enfermos sangrando. Primeiro precisa ser curada a paternidade, para depois levantar filhos sarados, irmãos. O que Deus está trazendo no meu coração é dizendo assim: filho, ei, sabe a igreja Brasil para Cristo,
Sabe, os pastores que vêm antes de você, ei, eu estou levantando a tua igreja, plataforma de Cristo, para gerar cura para esses pastores doentes e frustrados, com ministérios frustrados, com casamentos acabados, com homens. Irmãos, o nosso chamado, pastor Anderson, não é para a gente mudar a placa de igreja, não. Nós vamos mudar a história do Brasil para Cristo. Só se fala até hoje do Manuel de Melo, irmão. Manuel de Melo acabou. É um novo tempo, um tempo para mim, um tempo para vocês, um tempo como essa igreja. Essa geração, o filho novo está aqui, irmãos. É um novo tempo, é um tempo de cura, é um tempo de transformação, é um tempo de revelação. É um novo tempo. É a cura dos céus. As gerações, não adianta, irmãos, a gente precisa entender. Olha só o que Deus está dizendo para nós essa noite. Nós vamos ativar uma geração futura, levantar filhos sarados. Amém? Muitos pais e muitas mães, pastores, líderes, pastores importantes não conseguiram deixar seus filhos dentro da igreja. Perderam o filho das drogas, dos vícios da bebida. Pastores que lideram, que presidem cargos importantes dentro da igreja não conseguem ter o filho no altar. Você fala para mim que isso é um ministério saudável? Cuidou de um lado, cuidou tanto do ministério, mas deixou outras coisas sangrando. A obra do Senhor não é incompleta nem perfeita, tudo que Ele faz é perfeito, bom e agradável. Deus é assim. Deus não vai fazer uma coisa parcial na tua vida. Ele não vai fazer o seu ministério ser perfeito, teus filhos sofrendo na droga. Ele não vai fazer o seu ministério ser perfeito e a tua mulher sair com outro homem. Ele não vai fazer os teus negócios darem certo, mas a tua esposa se apaixonar por outro. Ele não vai fazer o seu marido enriquecer, prosperar, ganhar dinheiro, mas te trocar com uma mulher mais nova amanhã, não. É um tempo de entendimento, é um tempo de revelação, que nós vamos preservar princípios. No princípio não era assim. No princípio Deus criou o homem, entrou dentro dele, o homem governa sobre as coisas. É um novo tempo, é um tempo da igreja com Deus. Nós vamos sarar, nós carregamos Cristo, nós somos Cristo na terra. Nós vamos sarar os velhos. Nós vamos ativar os novos. Jesus não fez uma obra parcial, não curou a filha de Jairo, não ativou o futuro, sem antes resolver o passado. Vocês estão entendendo, irmãos? 12 anos a menina tinha, sangrando. E 12 anos a mulher sangrava também. E quando ele para, porque a mulher o toca. Olha só, irmãos, a gente entendeu o nível de revelação dos céus. A mulher toca e sai algo dele, não sai? E aquela no mesmo momento a cura é feita. Ela é transformada, ela é sarada, ela é curada. Amém? Sabe o que é? A igreja do passado precisa novamente fazer o fogo do céu descer. A igreja que ficou para trás, a religiosa, a que cumpre tabela fazendo cultos, essa precisa atrair fogo do céu, precisa tirar de dentro dele virtude. Ela precisa ser curada, essa é a igreja. E nós vamos pregar isso e anunciar isso para eles. E ela é curada, então ela vai embora. A história dela se encerra. Quem sabe o nome da mulher do fluxo de sangue? Ele sara a geração passada, certo? Mas ele vai até a geração que ele vai ativar. Porque é nessa geração que ele vai infiltrar, que ele vai colocar coisas. É nesse tempo que ele vai dar direção, revelação. É nesse tempo que ele vai depositar um novo vinho. É nesse tempo que ele vai descer o céu. É nesse tempo, irmãos. Há uma ferramenta e um propósito, há uma sede e uma fome para o tempo certo. É para essa revelação, é para essa geração. É nessa geração que ele está indo. É nessa geração que ele está investindo tempo. É nessa geração que ele está visitando. É essa geração, irmãos. É para nós, é para o nosso tempo, é para essa casa. É para nós, irmãos. É na casa de Jairo que ele vai. E ele chega, irmãos. Pega a filha de Jairo no braço. Sara a filha de Jairo. Olha o papel da geração passada. Que a mesma Jairo é a mesma geração da mulher. Pega a filha de Jairo. Vai na mão dela, na mão do pai. Coloca na mão do pai, Deus. E diz para o pai: dá de comer para essa geração. Quando ele sara uma geração passada e ele cura a geração futura,
A geração passada alimenta a geração que vai vir. Você imagina alguém doente alimentando outro doente, irmãos? É só uma questão de tempo para acabar e morrer. Jesus está levantando igreja sarada, Jesus está curando as doentes, está levantando uma nova igreja sarada e curada. Jesus não está só levantando filhos, Ele está sarando os pais também. O que Jesus vai fazer na tua vida é por completo. Ele vai salvar os teus pais e vai ativar os teus filhos para o futuro. Ele vai resolver o teu passado e vai te alinhar para o destino. Presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Não é porque você nasceu numa prostituta, não sei de onde você veio. Se veio da biqueira, das drogas, da mentira, do erro, do engano. Não sei de onde você veio. Amém? Eu não sei quem é a tua mãe nem quem é o teu pai. Eu não sei qual é a tua origem. Mas a tua origem não decide nem define quem você é. Mas o teu destino, que é o reino dos céus, que é a glória, diz quem você é na terra. Aplauda o Senhor Jesus, irmão. Você, a sua identidade não é definida por onde você veio. A sua identidade é definida por para onde você vai. A sua identidade é o céu, irmão. Não é a terra. Você nasceu de uma mulher feita da terra, mas o teu destino é o céu, então a tua identidade é o céu.